Olá, estamos voltando novamente no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre materiais de construção do básico ao acabamento, com o Luiz Dapascano e o Ângelo. E agora nós vamos falar um pouco sobre esse novo cliente que surgiu, porque de acordo como vocês mesmos estavam falando, que a Pascano ela começou com esquadrias, passou material básico, depois foi evoluindo, começou com acabamentos também, prestação de serviço. E aí esse cliente, então, como é que é esse cliente? Como é que ele chega na loja? Como é que ele procura vocês? Vocês têm todo um tipo de material para uma obra? E como é que esse cliente ele vai ter lá esse acompanhamento, não só na venda, como também nesse serviço que vocês podem prestar, através de profissionais qualificados? Justamente, a história da Pascano, como você disse, começou lá atrás, com a venda de materiais básicos, né? E com a evolução durante todos esses anos aí, hoje nós temos uma loja completa de acabamentos, né? E até pelo histórico da loja, muitos clientes ainda desconhecem isso, né? Ah, mas será que a Pascano tem isso? Tem. A Pascano tem tudo em acabamento hoje. Nós contamos com os principais fornecedores na linha de acabamentos, né? Os principais fornecedores de louça, de metal, de cerâmica, em porcelanato. Nós temos vários tipos de porcelanatos, pisos vinílicos, né, que hoje é muito usado em reforma, principalmente, em obras novas também. É um produto que traz uma solução prática para o ambiente. Pisos laminados, madeira, que também é muito utilizado hoje, traz conforto para dentro da obra e sofisticação também, né? E contamos também com arquitetos dentro da loja. Esse arquiteto vai ajudar o profissional que está dirigindo a obra, porque geralmente a obra tem um engenheiro que acompanha, tem o próprio cliente que está vindo até a loja, já tem um arquiteto que está dirigindo a obra, mas o arquiteto que está ali dentro da loja é justamente para apoiar ele ali dentro, para ajudar na escolha dos produtos, a fazer um projeto de paginação, ajudar o cliente a enxergar como vai ficar a obra com aquele acabamento que ele está comprando, né? Porque com a enorme variedade que tem de acabamentos hoje, na loja e no mercado, o cliente às vezes se sente meio perdido em o que ele vai estar utilizando na obra dele. Porque tudo é bonito, né? Sim. E às vezes ele acaba ficando indeciso em que tipo de material ele vai estar utilizando. E é justamente nisso que entra o nosso trabalho, né? O serviço de apoio do arquiteto é justamente por isso, para ajudar ele na escolha, na decisão de fazer o projeto dele tomar forma e da forma correta. Ele vai ficar contente com aquilo no dia a dia, né? Ficar uma obra em harmonia. Isso. Perfeitamente. Eu já até gostaria de complementar o meu lado, né? Como profissional, engenheiro. Eu tenho certeza que os arquitetos também que fazem os projetos das construções de forma geral, de residência, comércio, com a tecnologia e com os anos passando, vamos dizer, sempre, cada ano existe um tema, tendências, né, de materiais, de cores, soluções, né? Hoje existe, por exemplo, revestimentos com texturas, né? Há tempo atrás não tinha tecnologia para isso, né? Hoje você encontra porcelanato, por exemplo, que parece que é madeira. Você tem que bater nele para ver, será que é madeira ou é porcelanato? Porque existe o que a gente fala que é em HD, né? Que é altíssima resolução, e é feito então o material com essa tecnologia HD, e que não só dá vamos dizer, o aspecto visual, como a textura, né? Rugosidade igual a uma madeira. Então, tudo isso, por mais que o arquiteto que faz projeto, ou o engenheiro que faz projeto também, queira acompanhar, nessa hora é importante realmente esse arquiteto que vocês têm na loja, que nos facilite proporcionando ali, naquele momento, as novidades, né, o que se tem. E uma coisa importante, né, Luiz, que a gente percebe, tempos atrás, aí, quando eu comecei a trabalhar, né, como engenheiro, esse ano estou fazendo 30 anos de engenharia, a gente, por exemplo, não tinha muita noção desses tipos de materiais,
E tinha dificuldade assim até mesmo da compra, a gente tinha que ir para São Paulo, nos grandes centros, Campinas, né? E até mesmo para encontrar preços mais baratos ou até coisas que não tinham aqui em Jaú. Hoje não existe mais isso, né? Hoje o que tem em São Paulo, o que está saindo no mundo, né? Na Europa está saindo aqui, tem aqui em Jaú e muitas vezes até com preço mais acessível porque vocês têm um sistema, vamos dizer, operacional, né? Em termos, você trabalha com essa parte financeira, muito mais, às vezes, muito mais econômico do que uma grande loja em São Paulo que tem, né, custos enormes, né, operacionais. Com essa parceria também junto com os fornecedores que nos proporciona isso daí também. Todo lançamento, nós temos os lançamentos também. Que lançou em São Paulo, que você falou, nós temos aqui também. E a facilidade de você estar vendo o produto. Você não está comprando uma coisa, você precisa se deslocar até São Paulo para poder comprar aquele material. E a outro agravante também, a garantia do produto. Você está comprando o produto em Jaú, então você vai ter a garantia de fábrica aqui em Jaú. Se você comprar em São Paulo, de repente você vem para Jaú, ele vai ter garantia de fábrica, desde que seja um problema de fábrica. Mas você vai ter que pedir para o seu fornecedor, para o fornecedor entrar em contato com a fábrica, por fábrica. Muito mais complicado. Então, porque se gera um problema aqui em Jaú, vocês têm um funcionário, ou você mesmo, dono, vai lá na obra, constata e vai reclamar com o fornecedor, se caso for um problema de garantia, né? Então é até bom esse assunto para você falar um pouco mais sobre garantia de materiais, né? Tanto essa garantia de você trabalhar com marcas, né, conhecidas, marcas que nos dê confiança, mas também alguns problemas que às vezes acontecem da má utilização de mão de obra, né? Como é que funciona isso? Então, justamente, a gente tenta evitar ao máximo fazendo esses treinamentos que nós falamos com os nossos profissionais, mas ocorre de repente uma entrega que a pessoa acabou não conferindo aquela mercadoria que chegou, vamos falar em piso, de repente foi na caixa está escrito um lote e dentro da caixa tem um outro lote. É o mesmo piso, mas foi fabricado em momentos diferentes. Então ele vai ter, às vezes, uma pequena variação de tamanho e uma pequena variação de cores. E aí a pessoa já instalou. Esse é um grande problema hoje. Ele instalou um produto que está fora da especificação. Ele viu que estava errado, mas ele instalou. Ele tem que ter falado antes. Ter colocado antes, ter visto, aí a gente resolveria um problema muito mais fácil. Então, aquele problema vai ser resolvido, mas com um pouquinho mais de tempo que a gente vai demandar para poder chegar até a fábrica e reclamar. Coisa, se ele tivesse visto antes dele assentar, um exemplo, a gente podia pegar o lote correto e poder resolver aquele problema. Perfeito. Então, essa é a facilidade da pessoa estar conferindo hoje o produto na hora que chega na casa dele. E o profissional que vai assentar o produto, se está dentro da especificação que aquele produto foi comprado. Perfeitamente, isso é bastante importante. O recebimento da mercadoria, né? Porque tem que ver quantidade, né? Muitas vezes, às vezes fala, mas faltou, mas por que na hora não viu, né? Assinou, recebi. É importante isso, né? Porque tem que ver quantidade, tem que ver o tipo, se é um material que foi realmente pedido. Pode acontecer de às vezes entregar um material que era de uma outra obra, entregar na sua obra e você vai lá, assina e aceita ali, né? Então, quer dizer, é importante isso também, é de ver todo esse detalhe na hora do recebimento. Realmente faz diferença isso, principalmente para vocês poderem até mesmo dar garantia de um serviço. Porque já a gente sabe que às vezes acontece infelizmente, assim, eu recomendo sempre, por exemplo, parte elétrica, é um eletricista que tem que ser feito, uma mão de obra especializada. Muitas vezes tem aquele pedreiro que quer ajudar a fazer, ou mesmo o proprietário fazer uma instalação de um chuveiro, por exemplo. Coisas simples, muitas vezes, mas que pode perder a garantia por má instalação, né, Luiz? Isso deve acontecer também. Eu acho que está mais a par disso, que é o dia a dia dele ali. Com o faça você mesmo, né? Às vezes as pessoas acabam se aventurando a fazer uma instalação no chuveiro, por exemplo, que é uma coisa simples, né? Mas muitas vezes um fio ligado errado, ou às vezes ela até ligou certo o fio, mas na hora de abrir a água, ela não notou que tem que posicionar a chave do chuveiro na posição desligada, até ela encher o bojo, né? E acabou correndo que tem uma resistência.
E aí infelizmente não é coberto pela garantia, né? Porque é uma falha de instalação. Então é sempre importante ter o acompanhamento de um profissional qualificado na instalação, por mais simples que seja o trabalho que está sendo executado, né? No caso do chuveiro, uma torneira, mas é bom sempre ter o acompanhamento de uma pessoa que tenha um conhecimento daquilo que está fazendo. Sim. Para não ter os contratempos, né? É verdade, né? E outras coisas, assim, curiosidades, assim, que aconteceu, alguns problemas que vocês tiveram que resolver, vocês lembram de alguma coisa que vocês... Ocorreu um dia com argamassa, o cliente chamou e disse que a argamassa estava empelotando, né? Falou, essa argamassa não é de boa qualidade, eu estava com o prazo vencido, alguma coisa assim, está empelotando, não consigo fazer ela ficar homogênea. E aí, no dia até me desloquei até a obra e cheguei lá e vi que era uma argamassa nova que a gente estava trabalhando, né? Uma marca, um fornecedor novo. E a curiosidade daquela argamassa é que a forma de preparo dela era diferente das demais, né? Em outras argamassas convencionais, primeiro você adicionava o pó no recipiente e em seguida a água. E com essa justamente era o contrário, tinha que pôr primeiro a água e adicionar o pó em cima da água. E fazia toda a diferença. Se não fizesse desse jeito, não misturava. Simples detalhe. E ao explicar isso para o profissional, ele até achou, falou, poxa, mas faz 30 anos que eu trabalho com obra, você vai me ensinar a misturar uma argamassa? Aí eu expliquei para ele com todo jeito que aquilo era um produto novo, né? E que era preciso ter o conhecimento, que na embalagem estava instruindo o correto. É que no dia a dia dele, eles estavam tão acostumados com aquilo que não se lê mais de embalagem, né? Então aí ele preparou um saco novamente, da forma correta, colocando primeiro o líquido, adicionando o pó, e a argamassa ficou uma beleza, né? Então a gente precisa se atentar às instruções do rótulo das mercadorias. Isso para um produto que você vai passar num porcelanato para fazer uma limpeza. De repente o produto é o produto certo, mas se você não aplica da forma correta, você vai acabar danificando aquele porcelanato, manchando de alguma forma. E para tudo que a gente compra tem que ler embaixo, né? Ali traz a informação correta, então é muito importante. É verdade, o que você está falando é fundamental até, porque o que a gente fala é o seguinte, muitas vezes você tem um material caro que você colocar uma mão de obra errada, ele vai estragar aquele material. Muitas vezes o serviço fica melhor com um material barato e uma mão de obra qualificada, né, que vai fazer um assentamento de piso, por exemplo. Se tiver um bom assentador de piso, né, um bom pintor, ele vai deixar, assim, vamos dizer assim, qualquer tinta, qualquer material bonito. Enquanto às vezes você compra, gasta com material e no fim a mão de obra inadequada. Isso pode realmente prejudicar. A gente sabe, por exemplo, que você falou de leitura, é fundamental, né? Tem muitos produtos hoje, né, como esses tipos de aditivos, de impermeabilização, por exemplo, né? Ou às vezes alguns produtos que você tem que unir dois produtos para você ter um produto final, um produto composto, ou mesmo, por exemplo, a junta de dilatação, que é um exemplo simples, mas que todo piso ele recomenda o mínimo de você ter uma junta, né? Então você tem que fazer aquilo, porque senão você perde garantia, né, Luiz? Às vezes a pessoa ela quer fazer junta seca, quer unir os pisos, sendo que aquele piso já foi testado, já viu, e o vendedor já vende dizendo que tem que ter uma determinada distância entre um piso e outro. Vocês devem ter problemas em relação a isso também, né? E a própria embalagem do piso determina a espessura do rejunte que tem que ter. Isso. É que às vezes o cliente, sendo leigo no assunto, ele pede para o pedreiro profissional que está lá, olha, eu quero que você deixe um pouco mais juntinho. Infelizmente... E às vezes o profissional querendo satisfazer o gosto... Infelizmente, a gente, o profissional, às vezes é a mão de obra, o pedreiro lá. E a gente como engenheiro, né, a gente sempre fala assim, olha, tem que ser feito assim. Você é o proprietário da obra, se você não fizer, você tem que estar consciente, ou se assinar aqui, que se der algum problema, a responsabilidade é sua. Porque não tem como cobrar de ninguém, nem do profissional engenheiro, nem do decorador, do arquiteto, do fornecedor, porque você está colocando de forma errada aquele material. Mas infelizmente acontece. Tem proprietário que cisma na cabeça, que quer usar aquele lá de forma que seria errada, né?
mas porque ele viu em tal lugar, mas é outro material, outra composição que permite, né, uma menor dilatação. Sim. E isso permite então a junta mais... Tem produtos específicos para você trabalhar com junta mais restrita, né? Os produtos retificados, né? São casos porcelanatos, revestimentos, que tem essa especificação, né? Você consegue otimizar o rejunte trabalhando mais estreito. Realmente, isso aí é fundamental. Por isso que a mão de obra é importante, porque ela vai... porque eu já vi épocas que o profissional não tinha conhecimento, então o proprietário mandava, ele fazia. Depois dava problema e ninguém sabia o porquê. O profissional, vamos dizer, sabendo disso, vai pelo menos avisar o proprietário, né? Olha, não é adequado a isso. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão mais conscientes a não fazer, porque ninguém quer um prejuízo, né? Ninguém quer... Sempre um prejuízo, né? Financeiro, né? Porque o risco aumenta muito. Não é que vai dar, às vezes não pode não dar os problemas, mas aumenta o risco de dar. E esse risco é para que passar por ele, né? Se você tem condição de fazer. Como você falou, existem materiais adequados, né, para aquela situação. Luiz, Ângelo, nós terminamos já, estamos aqui já falando, o papo é gostoso e no fim a gente vai até passando do tempo. Eu preciso então falar para vocês que a gente ficou bastante contente de passar essas informações às pessoas que estão assistindo e que as informações são sempre úteis. Eu tenho recebido muita mensagens, né, dizendo sobre os programas, sobre o conteúdo, as informações que a gente tem passado. E espero que vocês que assistiram hoje aí também, tendo dúvida, nos procure o próprio Pascano, o Luiz e o Ângelo, estão sempre nas lojas. Hoje vocês estão com 3 lojas, né, em Jaú. 3 lojas. E se vocês quiserem passar o telefone. Obrigado, primeiro, a gente poder fazer o encerramento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Pascano, passando um pouquinho de conhecimento nosso para os nossos clientes, e nós ficamos à disposição. Qualquer dúvida, nós estamos lá, o Ângelo no Pascano, tem o Cristiano lá no Bela Vista, e que podem resolver, trazer solução para o seu problema. Que bom! E você, Ângelo, também é uma felicidade. A gente que está no meio da construção se conhece, né? Eu te conheço, eu acredito, esses 20 e poucos anos que você está lá, te conheço acho que desde que você começou lá, e sempre nos atendeu muito bem, e tanto é que pelo mérito teu, né, você está lá ainda hoje e gerenciando a loja, né, juntamente aí com o Luiz e o João. E vocês estão, você, o João e o Edilson. Somos 3 sócios. São 3, né? Isso. Então tá bom. Agradeço a oportunidade. Queria deixar para vocês o telefone das lojas, que é o 2104-1950 e o 2104-1050. Ok, então até um próximo programa #Projetos.